noite, meu querido irmão. É para nós uma grande alegria podermos estar aqui com você nessa noite, declarando essa linda verdade do cantor cristão, que nós nos gloriamos na cruz, até nós podermos descansar, salvos além do rio. E nessa noite eu quero convidar você a já ir chegando, participando da nossa transmissão. É muito bom estarmos juntos. Nossa igreja continua junta, unida, trabalhando, louvando o Senhor, servindo ao Senhor e agora com as novas tecnologias, e isso é muito bom. E aí eu quero convidar você a ir chegando aí, já ir curtindo, comentando a live, vai interagindo, é muito bom ter a interação dos irmãos, como se estivéssemos no culto físico, mas estamos nos nossos lares e é muito bom estarmos juntos. E eu quero convidar você a já fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse momento, agradecidos a Deus por tudo que já experimentamos. Pedro Henrique nos abençoou com o violino na introdução do nosso culto, fazendo o nosso prelúdio. E logo depois da oração, a Joana vai continuar nos abençoando com o louvor e você vai poder estar adorando ao Senhor conosco nessa noite. Pai querido, Deus, nós te louvamos e bendizemos o seu precioso nome. Agradecidos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Agradecidos, ó Pai, porque ao longo da semana o Senhor vem cuidando de nós, vem nos sustentando, vem guardando as nossas casas, ó Deus. Apesar do isolamento físico, continuamos unidos ao Senhor. Continuamos, ó Deus, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, ó Deus, e por isso nós te bendizemos e agradecemos. Nessa noite, ó Deus, nós queremos entregar em tuas mãos esse culto, prestado em cada lar da nossa igreja, cada lar que nos assiste. Culto, ó Deus, prestado ao Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Fala-nos, ó Deus, através da tua palavra. E que nessa quarta-feira, ó Deus, seja também uma noite da sua visitação em nossas casas, corações e mentes. Onde cada um, ó Deus, no alcançar das nossas vozes, onde cada pessoa conectada possa ser visitada pelo Senhor. Recebe, ó Deus, tudo o que faremos aqui agora, como culto ao Senhor. Assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Amado, eu quero convidar você a nessa noite continuar adorando ao Senhor junto conosco. E a irmã Joana, que tem muito nos abençoado a cada dia aqui, a cada culto, nessa nova forma de ser igreja, vai nos conduzir na noite de hoje. Vamos bendizer o nome do nosso Deus, bendito seja o Cordeiro, amém? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Presente aqui. Presente aqui. Presente aqui.
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui, presente aqui, presente aqui, presente aqui. Amém, amém. Como é bom saber dessa certeza, saber que o Senhor está presente aqui. Sabe, meu irmão, que o Senhor está presente na sua casa nessa noite. O Senhor está presente no seu lar, no meio da sua família. Talvez você esteja sozinho aí, sem nenhum parente, mas o Senhor está aí com você. E sinta a presença dele enchendo você através do seu Espírito Santo. Meu querido irmão, eu queria pensar um pouco na palavra nessa noite com você. E para isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, versos de 1 a 18. João, capítulo 20, versos de 1 a 18 diz assim: Primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. E ela então, voltando-se para ele, exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Pai querido, ó Deus, nessa noite estamos aqui diante do Senhor, da sua palavra, e queremos pedir ao Senhor que fale conosco, aplicando, ó Deus, a sua palavra em nosso coração. É a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, quero pensar com você nessa noite sobre o tema Não perca a sua fé. E hoje nós temos vivido tempos de verdadeiros desafios para a igreja. Tempos muito difíceis da humanidade. O coronavírus chegou e ele é uma realidade. E junto com ele muitas notícias, muitas tragédias,
muitas questões que têm nos apavorado, nos amedrontado. A crise está se tornando algo presente em todas as famílias do mundo. E isso vai fazendo com que cada um de nós, diante de cada notícia, diante de cada relatório, diante de cada noticiário, venhamos ficar amedrontados, apavorados. Hoje, quando ouvimos as projeções, quando ouvimos as notícias de um futuro catastrófico, perdemos, muitas das vezes nos esquecemos daquilo que é mais importante. E muitas das vezes pode ser que a sua fé vacile, pode ser que você duvide. E para isso precisamos nos lembrar daquilo que Deus nos ensinou. Lembrar que diante de tantas tragédias, diante de tantos fatos e previsões aterrorizantes, isso nos faz lembrar de que a Bíblia está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Jesus em Mateus 24 vai dizer isso, vai dizer que no final nós ouviríamos ouvir de muitas coisas como temos ouvido, mas ainda não seria o fim. Mas uma questão que eu tenho pensado e quero refletir com você é sobre como perseverar, como manter a nossa fé viva, sadia, como manter a nossa relação com o Senhor, a chama do Senhor ardendo em nossos corações no meio de tanto caos, de tanto medo. E para isso nós precisamos olhar para a história dessa mulher chamada Maria Madalena. A história vai dizer que Madalena era uma mulher da cidade de Cafarnaum e ela morava nessa cidade. A cidade de Cafarnaum ficava às margens do lago da Galileia, ao norte de Israel. Era uma aldeia tida como uma aldeia sem valor algum. Nessa aldeia, as mulheres viviam encurvadas, humilhadas, estigmatizadas, muitas delas rejeitadas. E entre essas mulheres ali estava Maria. E na história bíblica, Maria tem uma oportunidade. A oportunidade de encontrar-se com o Senhor Jesus. E Jesus vai olhar para ela com um olhar cheio de amor, com um olhar cheio de misericórdia. Vai trazer Maria desse estigma para a condição de alguém que é regenerada, para a condição de alguém que tem a graça e o amor de Deus. Maria pôde em Jesus experimentar a possibilidade de uma nova vida, de ser alguém, de ser reconhecida numa sociedade onde ela não tinha valor, e ela se torna uma seguidora voluntária de Jesus. Mas chega um fato na história que nem Maria, nem os discípulos conseguem entender, e esse fato é a morte de Jesus. E pense comigo, Maria havia apostado as suas fichas em Jesus. Maria havia seguido Jesus. Jesus era para Maria a possibilidade da sua restauração, a possibilidade de algo novo, e agora Jesus estava morto. Talvez como Maria você esteja nessa noite pensando que os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos, eles estão parados e talvez mortos. E por isso eu quero convidar você a olhar para esse texto de João, dizendo para você: não perca a sua fé, não perca os seus sonhos no Senhor, não perca a sua esperança, pois Maria, diante dessa tragédia, teve uma oportunidade muito grande. Talvez ela estivesse pensando que precisasse voltar às suas velhas práticas, mas Cristo vai se apresentar com graça. E diante disso, meu irmão, eu quero pensar com você que a primeira coisa que precisamos fazer é não perder a fé, ainda que todos nos deixem só. O verso de número 10
vai dizer que os discípulos voltaram para casa e o 11 vai dizer: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Em tempos de isolamento social, em tempos de separação física, pode ser que você se sinta solitário. Pode ser que você esteja na sua casa sozinho, mas não perca a sua fé, ainda que seja essa a sua situação. Ainda que tendo pessoas no mesmo lar, a solidão possa querer entrar em seu coração. Porque Maria, estando solitária, teve a oportunidade de experimentar a presença de Deus. Ela não estava sozinha. Ela não tinha a presença humana, mas ela tinha a presença da graça de Deus. E essas lutas, elas vêm para que a nossa fé possa ser depurada, para que possamos crescer e avançar. Maxwell Maltz, teólogo, falando sobre esse texto, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: o êxito da vida não significa ser apenas bem-sucedido, mas também sobrepor-se aos fracassos. Vou repetir o final. Mas também sobrepor-se aos fracassos. Maria estava diante daquilo que era o aparente fracasso da sua esperança. Os seus amigos haviam voltado para casa. Maria ficou sozinha. Sabe, amados, manter a fé irá exigir de nós a difícil tarefa de não perder a fé, ainda que pareçamos solitários. Em tempos de isolamento, quarentena, pode parecer que estamos sós. Mas se não perdermos a fé, veremos Deus, Jesus Cristo, agindo em nosso coração, através do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Mesmo que aparentemente estejamos só nessa luta e em muitas outras, a graça de Deus nos garante, através da palavra de Cristo Jesus, que Ele não nos abandonará. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé, meu querido irmão, mesmo que o desespero te impeça de ver a solução. As lutas do dia a dia, elas podem causar em nós a sensação de desespero, de angústia. Quantas pessoas estão vivendo ansiosas, com a síndrome do pânico, desesperadas nesse confinamento? Não perca a sua fé, volto a dizer, não negocie a sua fé. Porque o desespero, ele vai nos impedir de ver, de julgar, de discernir adequadamente. E meu querido irmão, penso que nesse tempo que nós mais precisamos pedir ao Senhor é que Ele nos dê discernimento. É que Ele dê para mim, para você, a capacidade dada pelo Espírito Santo de discernir cada coisa, cada momento, cada circunstância. E observe comigo o verso 12 e 13 desse texto. Verso 11, no finalzinho, vai dizer: curvou-se para dentro, para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Ela viu os anjos, mas ela não conseguiu enxergá-los. Ela viu 2 anjos do Senhor, mas ainda assim ela não conseguia enxergar o que estava diante dela. Detalhe: Pedro e João, os 2 discípulos, entraram e não viram os anjos.
Mas João vai dizer que Maria viu. Porém, a reação de Maria é como se ela não estivesse entendendo. Pode ser que o desespero, meu irmão, te impeça de ver o cuidado de Deus com você. Pode ser que o desespero não permita que você enxergue quantas oportunidades Deus está te dando nesse tempo. Oportunidade de estar com a sua casa, a oportunidade de ter saúde, a oportunidade de não ter nada faltando na sua mesa, a oportunidade de fazer culto doméstico com aqueles a quem amamos. Não permita que o desespero faça você perder a sua fé por não enxergar soluções. Ainda que as circunstâncias nos impeçam de ver o amor e o cuidado de Deus, a Bíblia nos garante que Ele continua cuidando de nós. E Paulo vai escrever aos Romanos dizendo: sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que nos amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 28, de 35 a 39. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé, amado, para dar lugar a soluções humanas. O verso 15 vai dizer que Maria, no finalzinho do verso 14, vai dizer assim: nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Amado, Maria está diante de Jesus. E o verso 15 continua dizendo: pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor levou-o embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria apresenta uma solução humana. Ela vê Jesus, mas não o enxerga. Ela confunde Jesus com o jardineiro. E aí ela apresenta uma solução, achando que ele havia levado o corpo de Jesus. Ela diz: olha, se o Senhor levou ele, me dá, porque eu vou levar ele. Mas essa solução era humana, era fraca. Maria, diante da lei cerimonial, se tocasse num defunto, estaria impura. Há um outro fator. Como ela carregaria um corpo que já estava há 3 dias no sepulcro se ele o houvesse levado? Maria não considerou as implicações da sua fala, porque ela estava querendo apresentar apenas uma solução humana. Mas Jesus tinha para ela uma solução ainda maior. Ele havia vencido a morte e ela não conseguia compreender. Não deixe, meu irmão, que o seu desespero, a sua angústia te faça apresentar soluções humanas, aonde Deus quer te levar a soluções vindas do céu. Quantas vezes nós entramos em apuros por desejar apresentar soluções humanas? Hoje nós vivemos o tempo das fake news, o tempo do egoísmo, e cada um apresenta a sua solução humana. Indo ao mercado essa semana, comprar algumas coisas que faltavam, eu pude ver como que o egoísmo e o desespero
fazem com que os homens criem soluções humanas, levando tudo, se esquecendo. E essa doença veio para nos ensinar isso. Não adianta eu levar todo o álcool gel, que é o que está aí todo mundo falando, porque eu posso ter tudo na minha casa, mas se o outro não tiver, o meu vizinho não tiver, eu também posso ser contaminado. Muitas das vezes nós nos preocupamos apenas com as soluções que nós podemos dar e esquecemos que a solução maior precisa vir de Deus. Precisamos agir com sabedoria. Certa vez ouvi do Dr. Russell Shedd, falecido, saudosa memória, dizendo que inteligência pode ser adquirida no banco de uma boa faculdade, de uma boa escola, através de bom livro, mas a sabedoria, ela só pode ser adquirida se vinda do céu, porque a sabedoria é a capacidade divina dada ao homem para resolver problemas humanos. Não permita que o seu desespero e que a sua falta de fé te faça viver baseado em soluções humanas. Muitas das vezes, manter a nossa fé pode parecer que teremos que ser passivos, mas manter a fé significa depender de Deus em questões que nós não podemos solucionar. Faça tudo aquilo que está sendo pedido a você nesse tempo. Temos feito. E aquilo que não depende de você, dependa do Senhor Jesus, pois Ele não falhará. Não perca a sua fé. Por último, não perca a sua fé, mas mantenha os seus ouvidos atentos para reconhecer a voz do Mestre. O verso 16 vai terminar com algo que eu acho o momento mais sublime desse texto. O texto vai dizer que, diante da solução de Maria, Jesus lhe disse: Maria. E ela, voltando-se, ela exclamou em aramaico: Rabone! Sabe, meu irmão, Maria exclamou mestre. Ela abriu imagino ela abrindo um sorriso, ela tendo a sua esperança colocada de volta, tendo a sua alegria, a sua possibilidade de um futuro sendo restaurada, simplesmente por ouvir a voz de Cristo. Não perca a sua fé. Reconheça a voz do Mestre. Reconheça a voz do Senhor. Reconheça aquilo que Cristo quer falar com você. Aquilo que Deus quer te ensinar. Aquilo que Deus quer ensinar à sua casa nesse tempo. Aquilo que Deus tem para nos ensinar como igreja. Maria estava sozinha. Seus olhos estavam limitados pelo desespero. Suas soluções eram limitadas, mas ao ouvir a voz do Mestre, suas esperanças são renovadas e ela experimenta o poder de Deus mais uma vez. Ela foi a primeira pessoa a ver o Mestre ressuscitado. Ela recebeu a ordem de compartilhar a grande notícia. Então, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite de quarta-feira, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, mas ouça a voz de Deus chamando você para ser instrumento, voz de proclamação da palavra, voz profética a essa nação que está desesperada. Não perca a sua fé no Senhor Jesus. E eu quero concluir com o verso 17. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos seus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo que ele lhe dissera. Sabe, amados, não perder a fé significa continuar indo.
não fisicamente, mas espiritualmente. Indo com as nossas orações pelos médicos, pelos doentes, indo com a palavra de Deus através das redes sociais que precisam ser inundadas pela graça de Deus, alcançando pessoas aqui no mundo. Quantos estão gastando tempo com baboseira política, me perdoem, debatendo lado político? E quantos crentes estão cegos nesse momento? Não perder a fé significa ir e declarar que Cristo tem solução para aqueles que estão desesperados. Não perder a fé significa anunciar Cristo Jesus a esta geração. Não perder a fé significa manter os nossos joelhos dobrados em prontidão de batalha diante do Senhor, como os soldados que estão prontos para a batalha. Não perder a fé é ouvir a voz de Deus no meio do caos. Não importa como vemos ou como as notícias chegam a nós, se são notícias de pavor ou morte, não importa. Não perca a sua fé. Que Deus te abençoe. Nós vamos ainda orar e depois a Joana vai nos conduzir em mais um louvor. Que Deus possa abençoar a sua casa. Pai querido, ó Deus, renova a nossa fé. Renova, ó Deus, o nosso ânimo. Dá-nos coragem para continuar seguindo. Dá-nos, ó Deus, certeza da sua voz, apesar de notícias tão catastróficas, mas que possamos continuar mantendo a nossa fé firme no Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, cada lar que nos ouve nessa noite, cada pessoa conectada conosco nesse culto. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Adore ao Senhor, abra o seu coração.
a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Quero dar 2 avisos a você nessa noite. Lembrando que a nossa secretaria está funcionando em expediente especial, né? Entrada pelo portão da frente, por medida de segurança ele está fechado, a gente precisa ter um acesso limitado. Mas se você precisar de alguma coisa, segunda, quarta e sexta, se você quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta, você também será direcionado para isso. Você pode vir aqui na secretaria e também dizer que às 8 horas, daqui a pouquinho, estaremos juntos orando ao Senhor no nosso propósito de oração. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.